Olá, meu nome é Maria Fernanda e meu trabalho é sobre as doenças periodontais relacionadas ao tabaco. Meu trabalho é composto pelos autores Matheus Lucas Barbosa do Nascimento e tive como orientador o professor Dr. Ricardo Eugênio Varela Aires de Mello, chefe do Departamento de Prótese e Cirurgia Bucomaxilofacial da Universidade Federal de Pernambuco. De início, vamos entender o que seria a doença periodontal. A doença periodontal ela é classificada como uma infecção crônica causada pelo acúmulo de biofilme dental, com os níveis elevados de bactérias anaeróbicas. E ela pode ser dividida em duas principais categorias, que são as doenças gengivais, nas quais possui inflamação bacteriana, sendo limitada ao tecido gengival. E as doenças que envolvem as estruturas de suporte e de proteção de perda do dente, junto com a inserção do tecido conjuntivo, que são as periodontites. A doença periodontal tem seus fatores, como as doenças pulmonares, circulatórias, neoplasias. E segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela incluiu o tabagismo na 10ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, como um grupo de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas. Ou seja, tudo ocasionado pela dependência da nicotina. O tabagismo também é considerado como a principal causa de morte evitável no mundo. O tabagismo ele é reconhecido como uma doença crônica, causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base do tabaco. E o uso do tabaco pode gerar diversas alterações benignas ou malignas na cavidade bucal, como uma pigmentação dentária, uma halitose, uma língua pilosa, uma estomatite, leucoplasia, um carcinoma espinocelular. E também o tabaco ele pode ser queimado e inalado no cigarro, no cachimbo, no charuto ou na narguilé, que é o mais usado atualmente pelos jovens. Devido à sua etiologia multifatorial, o fator psicológico, o fator fisiológico contribui para a manifestação da doença periodontal, visto que os fatores são genéticos e influenciam na variação dos estímulos envolvidos nas moléculas que regulam a resposta inflamatória, apresentando os fatores predispotentes, diferentes de sensibilidade ou de resistência à doença. Por ser multifatorial, pode ter as características sociodemográficas, como a questão de sexo, idade, a raça e a renda também, comportamentais, a respeito do tabagismo, etilismo e os cuidados pessoais e as comorbidades sistêmicas. O tabagismo é considerado uma doença epidemiológica porque causa dependência física, comportamental e psicológica. E isso se assemelha quando se faz uso de drogas como a cocaína, a heroína, o álcool, além de estar relacionado com mais de 50 tipos de doenças com alto índice de mortalidade e prejuízos sociais e econômicos. Os números de mortes decorrentes do tabagismo é de aproximadamente 5 milhões por ano, correspondendo a 10 mil mortes por dia no ano de 2020. E esse número pode chegar a mais de 8 milhões por ano. E com isso, como eu já havia citado, o tabagismo é reconhecido como a maior causa evitável de morte. No Brasil, acontece em torno de 200 mil mortes devido ao uso do tabaco. Em 2008, foi causa de mais de 130 mil mortes. O hábito de fumar é responsável por 34% das mortes entre os homens e por 22% entre as mulheres no mundo. As taxas são menores no Brasil, sendo as mortes entre homens correspondidas a 12,8% e entre mulheres 9,8%.
E a Organização Mundial de Saúde estima que entre 2005 a 2025, se nada for feito, o número de mulheres tabagistas podem dobrar. Aqui eu trouxe 2 estágios da doença periodontal, como eu já havia citado anteriormente. O exemplo da gengivite, que consiste na inflamação dos tecidos gengivais, sem que ocorra perda óssea. E é um evento reversível, que quando não se trata para avançar para o segundo estágio, que é a periodontite, que traz como consequência a inflamação dos tecidos de suporte do dente, na qual vai comprometer o tecido conjuntivo e o osso alveolar. Consequentemente, dependendo do estágio da periodontite, pode vir a perda do dente. Aqui eu trouxe um exemplo da gengivite. A gente pode observar a gengiva inchada, inflamada, bem suscetível a sangramento. Aqui eu trouxe um exemplo da periodontite. A gente já pode ver uma grande recessão, uma retração gengival grande, sangramento gengival, o paciente sente extrema sensibilidade. Aqui eu trouxe outro exemplo da periodontite mais avançado, né? A gente pode ver a retração e a recessão gengival tanto na arcada superior quanto no inferior. E também a gente pode ver também o uso incorreto do aparelho ortodôntico, visto que esse paciente possui a doença periodontal, que o ideal seria tratar primeiro a doença periodontal e após isso seguir para as questões estéticas e disfuncionais da nossa mordida. Aqui eu trouxe um exemplo de características imaginológicas. As características radiográficas, a gente pode ver uma grande perda do osso alveolar, podemos ver que o dente está realmente, provavelmente deve estar com alguma mobilidade. Aqui eu trouxe algumas características clínicas sobre a fumaça. A fumaça ela é composta por 2 correntes de fumaça, que seria a primária e a secundária, que também pode ser conhecida como a fumaça central e a lateral. A fumaça central ela é tragada e absorvida pelo fumante, e a sua ação no ambiente ocorre após essa fumaça ter sido aspirada. Então, consequentemente, vai produzir em torno de 7.000 substâncias tóxicas ao organismo. E a fumaça lateral é composta pela fumaça que sai da ponta do cigarro aceso. E o consumo do cigarro pode levar a uma série de doenças no corpo humano, dentre elas doenças cardíacas, circulatórias, as respiratórias, vários tipos de câncer, sendo 90% das mortes por câncer bucal são dos indivíduos fumantes. O objetivo desse trabalho foi analisar o tabagismo como fator de risco e seus efeitos na cavidade oral em relação à doença periodontal. Foi feita uma revisão integrativa da literatura através de uma busca eletrônica pelos dados da CL e da PubMed, com os descritores de doença periodontal, tabagismo e cigarro. Foram utilizados como critérios de inclusão os trabalhos publicados entre 2015 a 2022, tanto no idioma inglês quanto no português, e os critérios de exclusão foram resumos publicados em anais, artigos científicos, textos que não abordassem o tema de estudo, e com isso 25 artigos foram selecionados. Fica claro que a doença periodontal, além de se manifestar por fatores genéticos, morbidades, o ideal é que o cirurgião dentista esteja apto para a realização de uma boa anamnese, aconselhe, faça uma orientação de higiene bucal no paciente, tentar convencer o paciente a deixar esse hábito de lado, falar sobre os riscos que pode levar o uso do tabaco, a doença periodontal, e fazer um trabalho multidisciplinar, mas claro que o paciente precisa ajudar.
O tratamento pode ser cirúrgico, não cirúrgico, terapia de reposição de nicotina, a terapêutica farmacológica. A conclusão é que o dentista deve atentar-se às associações patológicas, como orientar o paciente e reduzir, com o objetivo de reduzir o consumo do tabaco. Aqui eu encerro minha apresentação e aqui estão minhas referências. Obrigada.